É uma coisa meio estranha, né? Porque o PowerPoint é sempre quase que o último recurso, assim, né? Eu, pelo menos, odeio nas aulas cotidianas. E aí, no online, talvez pode até, enfim, ser um recurso bom. Mas posso ir então, Cecília? Posso começar? Manda bala, Lucas. A noite é sua. Muito obrigado. Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Lucas Parreira Álvares. E um grande prazer receber esse convite da Cecília e compartilhar essa noite com vocês hoje. Eu, sei lá, não preciso de muita apresentação também, né? Mas eu atualmente estou fazendo doutorado em antropologia pela UFMG e também estou dando aula, né, num curso de psicologia, sociologia e de antropologia. E é muito inusitado, porque eu estou tentando me adaptar um pouco com essa dinâmica de aula de ensino à distância, né? E não estou me adaptando muito bem. Então, porque minhas aulas geralmente são muito dialógicas. É claro que é possível fazer isso também aqui, né? Mas eu acho que a plataforma dificulta um pouco isso, né? Então, eu abri aqui o PowerPoint, por exemplo, aí eu não estou vendo quase ninguém, e isso acaba atrapalhando um pouco as coisas. Mas, no geral, o que eu investigo mesmo, já há algum tempo, assim, são os chamados aspectos etnológicos na obra de Marx, o que é uma questão bastante inusitada, assim, né? Porque não é algo comum de se ouvir, até porque não é algo também comum de ser feito, né? São pouquíssimos aqueles que, de alguma forma, empreendem esforços nesse sentido, mas apesar de estarmos quase ameaçados de extinção, ainda a gente resiste, né? A gente tenta levar isso adiante, né? E eu fiz uma proposta para a Cecília, acabei confluindo, ela fez uma proposta para mim, eu acabei apresentando outra, e nós confluímos o que eu ia dizer, que eu vou apresentar para vocês agora, mas faz parte de uma investigação maior que eu tenho desenvolvido nesses últimos meses. E eu dei esse título aqui hoje de O Diabo, a Serpente e Outras Faces Etnológicas na Obra de Marx. Quer dizer, eu vou tentar articular minimamente esse itinerário de pesquisa que eu já vinha desenvolvendo com essas pesquisas novas também, né? Eu tentei articular muito, alinhar muito a minha exposição aqui hoje também, dentro de questões que foram colocadas para vocês anteriormente. Então, a Cecília me passou o programa da disciplina, inclusive um grande privilégio você ser aluno da Cecília, né? Porque eu queria ter esse programa para mim. Eu nunca tive um programa tão bom, tão interessante, instigante. Eu tentei articular algumas coisas com alguns textos passados. Eu não sei se vocês seguiram à risca o programa, mas de alguma forma eu acho que dá para fazer esse diálogo também. Beleza? Então, e por último, o PowerPoint aqui, ele vai adquirir muito uma espécie de um guia ilustrativo, né? Ele não vai ser o fundamento da coisa e também nem vai ser algo assim, sei lá, se desleixar. Então, eu acho que é algo que compõe esse ambiente virtual e que, de alguma forma, pode ajudar, né, nesse processo da nossa exposição aqui hoje. Mas eu gostaria de dizer que eu adoro intervenções, então não se sintam inibidos a intervir, a me interromper, e estou totalmente à disposição para tirar eventuais dúvidas ou a gente explorar melhor os temas que vamos debater aqui essa noite. Beleza? E hoje eu me sinto seguro, porque além de tudo ainda tem a Cecília aqui, então qualquer coisa que eu não souber, eu mando para ela. Já fico bem tranquilo. Então é o seguinte, nos anos finais da vida do Marx, né, esse autor que é provavelmente o autor mais renegado e criticado na história, né, ele recebeu um apelido bastante curioso de alguns de seus familiares e amigos próximos, né? O apelido era Old Nick. Em algumas de suas correspondências, é possível verificar a utilização desse apelido que foi dado a ele, né?
Algumas menções também carregaram essa alcunha. O próprio Engels, que foi o grande amigo de Marx, ele foi um dos interlocutores que fez uso desse tratamento, né, para se referir ao Marx. No seu uso coloquial na Inglaterra, naquele contexto do século XIX, Old Nick se referia ao velho diabo. Não há uma resposta totalmente definitiva para a origem do termo, mas em alguns rastreamentos elaborados por alguns investigadores de diferentes matizes, foram evidenciados que Old Nick era o tratamento dado a um personagem do diabo nas antigas peças medievais. Esse uso, ele não se assemelha à imagem tradicional do diabo, né, aquela que a gente está acostumado, essa personificação do ser maligno e tenebroso, né, mas sim como um ente mitológico, esperto e traiçoeiro. Né. Existem uma série de personagens da mitologia brasileira que podem também, de alguma forma, dialogar com esse diabo mitológico. Né. Enfim, talvez essa definição, por ser também, né, esperto e traiçoeiro, explique o porquê que Marx não se incomodou com essa atribuição que foi feita a ele, né, com esse apelido que é um tanto quanto pejorativo, né, o apelido de alguém ser diabo. Né. Afinal, a adjetivação maléfica ela não corresponde às ocasiões em que o próprio Marx assumiu tal nome. Então, tem uma passagem do Marx bastante interessante em que ele se assume enquanto Old Nick, e a ocasião é bastante inusitada, porque ele está mandando uma carta para a filha e ele diz o seguinte: olha, eu lamento não poder festejar o aniversário do meu querido passarinho em família, mas os pensamentos do Old Nick estão com você. Sinta-se acolhida, né, em meu coração. Quer dizer, a gente está falando de alguém que ficou incomodado com esse apelido, mas sim, alguém que absorveu bem, na brincadeira a coisa. Uma outra hipótese sobre a origem do termo, ele sugere que Nick se origina de Nicor, um monstro marinho identitário de folclores europeus, bastante comum. Inclusive, é uma dessas torções do próprio monstro do Lago Ness, né, entre outros. Há uma lenda medieval que conta a história de um homem chamado Nicola Pesce, que significa peixe em italiano, que tinha capacidade de sobreviver debaixo d'água durante uma era inteira. A crença popular ressoou e encontrou adeptos que transformaram o personagem em um diabo do mar. Essa versão possui, em certa medida, alguma correspondência, até certo ponto, né, com o uso do termo Nikos, em alemão, que em sua origem fazia menção a répteis que viviam submersos. De todo modo, a associação imediata na Inglaterra do século XIX, ela atribuía um caráter diabólico ao uso do termo Old Nick. E sua aproximação com Marx pode também dizer respeito a esse enunciado, embora Marx não se incomodasse nem um pouco, né, com o uso de tal atribuição. Em sua juventude, lá nos seus períodos iniciais de vida, aquele Karl, que ainda não era Marx, escreveu uma peça teatral e deu a ela o nome de Oulanen. Não demorou muito para descobrirem que o título era um anagrama de Emanuel. Essa peça é muito ruim, gostaria de anunciar isso também, foi recentemente publicado pela Boitempo, num volume chamado Escritos Ficcionais de Marx, e tem 2 textos literários de sua juventude, e não é nem um pouco bom, mas é curioso. Mas Oulanen, que foi o título que ele deu, é um anagrama de Emanuel, né, um dos nomes bíblicos do Messias hebreu. Bastou essa inversão desse nome santo para que as trombetas de Jericó anunciassem, né, em todos os cantos, que Marx era um satanista. Então, vamos abrir aspas para um famoso pastor evangélico romeno chamado Richard Wurmbrand. Esse cara fez um livro cujo título ele enuncia exatamente isso que a gente está discutindo. O título é Era Karl Marx um satanista? E é facilmente encontrado aí no Google. Ele diz o seguinte: em Oulanen, Marx faz o mesmo que o diabo. Ele destina toda a raça humana à perdição. Oulanen é o único drama do mundo no qual todos os personagens estão cônscios de sua própria corrupção, que ostentam e proclamam convincentemente. Todos são satânicos, corruptos e condenados. Então perceba, não foram poucas as associações ao diabo, né?
nas quais Marx esteve envolvido. Um de seus biógrafos, um cara chamado Richard Payne, afirmou que Marx possuía uma visão diabólica de mundo e a mesma malignidade do diabo. Ele diz também, às vezes parecia ter consciência de estar realizando obras malignas. Né? Isso é bastante interessante. O cara que mais desenvolveu uma atividade crítica à sua própria sociedade, ele é constantemente acusado de estar realizando uma obra maligna. Isso acaba me lembrando dos próprios índios nordestinos e do norte de Minas, principalmente os botocudos, que na incapacidade dos conquistadores avançarem sobre o território nos quais eles pertenciam, eles voltavam para suas matrizes dizendo, opa, ali tem um muro do diabo pelo qual a gente não consegue passar. O diabo ali fez morada. Né? Mas sobre os ameríndios nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Um entusiasta das associações, tanto desse biógrafo de Marx, o Payne, e também do padre romeno, foi o Ludwig von Mises, né, que era um nome um tanto quanto desconhecido até pouco tempo, mas acabou adquirindo uma ressonância nessas últimas décadas, na intenção de que se fizesse uma oposição à altura, né, do que Marx teria desenvolvido teoricamente. Mises foi suficientemente decente a ponto de reconhecer que não há evidências de que o temido Marx tenha sido integrante de algum culto satânico. Mas mesmo assim, ele endossou aquelas palavras proferidas por esses interlocutores antigos. Sobrou até para Jenny, né? A Jenny, ou Jenny, como alguns preferem, que foi a esposa de Marx. Nas palavras de uma jornalista chamada Giroux, a Jenny sofria as consequências diabólicas de Marx. Afinal, seu marido teria sido um demônio manipulador das pessoas ao seu redor, que não obstante o venerava. A Jenny aparece na obra da Giroux como uma vítima voluntária, né, da inteligência e da sedução desse gênio do mal, entre aspas, né, para utilizar os próprios termos dessa jornalista. Ao utilizar o elemento sedutor para designar o diabo, esse atributo se assemelha muito mais àquele Old Nick, né, do teatro medieval, e menos daquele anjo caído do imaginário cristão, né, aquele diabo que está no nosso imaginário. Né. Se aproxima de Mefistófeles, né, que é um personagem de Goethe famoso, mas que é um personagem advindo também da cultura medieval, que eu coloquei no PowerPoint para vocês, que se tornou um clássico personagem traiçoeiro também, né, que tentava a todo momento seduzir Fausto. A história toda se baseia, inclusive se funda, né, sobre essa lógica. Aquela icônica imagem do diabo que a gente tem, aquela de coloração vermelha, portando um tridente, né, e cuja manifestação corporal deixa à mostra aquele rabo, né, e um chifre, é uma construção paulatina no desenvolvimento da identidade cristã. Tem início a partir do século XI, através de um processo de sistematização da figura do diabo que tenta reunir em sua síntese tanto a teologia, né, aquele diabo em suas representações bíblicas, quanto as representações do diabo no imaginário social. Né. Numa gravura de um manuscrito produzido entre 800 e 835 depois de Cristo, é possível admirar a mais antiga imagem cristã da representação diabólica. Então, esse quadro que eu estou apresentando para vocês, nele, a gente tem um embate entre o arcanjo Miguel e sua prole contra os anjos rebeldes, né, que estão aqui embaixo da imagem. Contudo, a gente até o diabo nessa imagem aparece de maneira estranhada, porque a gente não está acostumado com esse diabo. Né? Cadê o diabo aí? Onde é que o diabo se encontra nessa imagem? A gente não vê nada de tridente, nada de orelhas animalescas, né? nem nenhuma cauda extensa. Né? Não há nenhuma distinção física entre os anjos rebeldes e os anjos fiéis. Nem mesmo alguma representação ilustrativa que assemelhe ao diabo atual no imaginário cristão. Só que o manuscrito no qual essa figura foi ilustrada, essa figura é uma ilustração de um livro, é o livro bíblico de Apocalipse. Segundo a palavra bíblica,
Miguel e seus anjos bons, guerrearam contra a serpente e seus anjos caídos. Esses foram derrotados, e não se encontrou mais lugares para eles no céu. Todos foram expulsos para a terra, os anjos maus e a serpente. Chama atenção, porém, o tratamento dado a esse versículo à figura desse réptil, né? O mencionando como a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Fecha aspas para a Bíblia. Havia já no livro bíblico de Apocalipse do século IX uma associação íntima entre o diabo e a serpente. Na gravura, a serpente endossa a vertente dos anjos caídos, até porque ela está sendo atacada pelo arcanjo e pelos seus anjos bons. Mas a adjetivação sedutora da serpente ela não era uma peculiaridade posta apenas no livro de Apocalipse. O leitor da palavra sagrada, a gente não precisa nem conhecer muito, nem ser um exegético da Bíblia, ele percebe que aquela prosopopeia já estava, de alguma forma, contida no outro polo da Bíblia. Quer dizer, não no seu capítulo final, mas tão logo no seu início. Né? Não no Apocalipse, mas em Gênesis. Certa vez, um teólogo alemão definiu o mito como, abre aspas, a expressão de realidades inobserváveis em termos de fenômenos observáveis. Quem falou isso foi um teórico chamado Barth, que é constantemente citado pelo Edmund Leach. Né? Depois, no fim, eu vou mandar toda a bibliografia que eu uso aqui para vocês. Sobre o termo, sobre a expressão, chama atenção exatamente o em termos. Afinal, nem na mitologia judaico-cristã e nem nas expressões mitológicas ticuna, por exemplo, há uma correspondência íntima entre o mito e os fenômenos observáveis. Talvez vocês já tenham debatido isso no texto da Mary Douglas e talvez até mesmo do Marvin Harris. Mas não é a representação terminológica da serpente a responsável pela criação do animal. Quer dizer, não é porque existe um termo que a serpente existe. O repertório mitológico nem sempre corresponde às instâncias da concretude, mas não é nenhum exagero supor que no trapézio amazônico, onde vivem os ticunas, seja um lugar repleto de serpentes. Quer dizer, aquele animal faz parte do seu próprio cotidiano. Os termos por si, eles não criam o real, eles não são demiurgos do real. Embora seja possível notar que a hermenêutica cristã, na sua adesão apaixonada pela crença, torna factível a humanização da serpente do Jardim do Éden. E como que essa serpente foi humanizada? Isso é bastante interessante, chegaremos lá também. O mito, enquanto estrutura simbólica, ele é também uma expressão constitutiva da realidade, embora não coincida imediatamente com os apetites do mundo sensível. No entanto, a pergunta que se eleva e a pergunta que a gente tem que fazer, né, é a seguinte: onde acaba o mito e onde começam as determinações postas na concretude? O incômodo em tratar certos eventos do Velho Testamento, como o próprio mito do pecado original, como mito, né, advém do fato de que tal adjetivação, que remete ao exótico, né, ou no nosso país, mitos remete a uma outra coisa que é tão exótica quanto, né, parece fazer sentido apenas em certas sociedades tribais, como os ticuna, os catuquina e os també, que possuem relativo distanciamento das grandes metrópoles. Quer dizer, falar de mito enquanto algo constitutivo da realidade parece fazer sentido só para esse povo da floresta, né? Não para a gente aqui. Né? Um antropólogo certa vez afirmou que todas as sociedades humanas têm mitos, o Edmund Leach, né? Que todas as sociedades humanas têm mitos, né? Embora os mais importantes sejam os que possuem menor possibilidade de realização. Por isso, abre aspas para o Leach, a não racionalidade do mito é sua verdadeira essência, pois a religião exige uma demonstração de fé que se faz suspendendo-se à dúvida crítica. Assim como entre os ticuna, os catuquinos também, e esse é o ponto principal, existe também uma mitologia judaico-cristã, do qual, de alguma forma, em alguma medida, a gente está fazendo parte. Né? Causa certa estranheza o mito ticuna, que postula que originalmente, todos os povos eram de uma única tribo e falavam a mesma língua.
até que 2 ovos de beija-flores foram comidos e não se diz por quem. Posteriormente, todas as tribos se dividiram em grupos dispersos por todas as partes, fazendo uso de línguas diferentes. Quer dizer, esse mito entre os ticuna, ele parece absolutamente exótico. Os ovos de beija-flor, daí que surgiu a diferença de língua. Mas será que é tão simples assim, né? Todavia, esse mito não é mais exótico, nem um pouco mais exótico, do que aquele que a gente absorveu, né? Aquele famoso episódio que teria acontecido não no trapézio amazônico, mas no antigo planalto das montanhas da Judéia, segundo o qual postula que, abre aspas, a humanidade era uniforme e falava um único idioma. Em determinado local, constrói uma torre alta o suficiente para alcançar o céu, observando a cidade e a torre. Deus mistura suas vozes para que não se entendam uns aos outros e os dispersa por todo o mundo. Fecha aspas. Né? Que, obviamente, a gente está falando do mito da Torre de Babel, que a gente ainda acredita como causador da existência de diversas línguas. Tanto a passagem sobre os ovos de beija-flor entre os ticuna, quanto o episódio bíblico conhecido como Torre de Babel, constituem, em culturas e formas sociais distintas, mitos que sugerem uma explicação metafísica, né, da origem das línguas. Embora até o presente momento, a arqueologia cristã ainda tente encontrar, né, os vestígios dessa mitológica construção bíblica. Então, muita gente ainda empreende esforços para tentar encontrar, né, o aparato material que constituiu a Torre de Babel, né, sem sucesso aparente. Talvez, não sei porquê. Espero que não tenha dinheiro público envolvido nisso. Tudo bem. De toda forma, o mito judaico-cristão de origem das línguas, ele ainda não é o mais conhecido dessa tradição. Lugar esse reservado àquele mito originário que se refere ao pecado. E lá já estava a diabólica serpente, novamente, não no fim, né, do Apocalipse, mas no início, lá na Gênesis. Não apenas no fim de tudo, né, mas logo no seu começar. Eu coloquei uma passagem grande aqui, que eu queria que vocês acompanhassem essa leitura. Ela é extraída da Bíblia, um texto que eu tenho certeza que todos vocês conhecem muito bem. Logo lá no início, depois que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou por toda a eternidade, que inclusive é um ótimo exemplo de valorização do ócio, né? Você trabalhar 7 dias e descansar por toda a eternidade. Mas vamos acompanhar essa passagem. Acompanhem comigo aí. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus tinha feito. Ela disse à mulher, abre aspas para a serpente. Então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente. A mulher, né, a Eva, né, como vocês sabem bem. Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Quer dizer, se você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir. É a promessa do conhecimento. Quem não seria seduzido pela promessa do conhecimento? Você mordeu uma maçã e você ser como os deuses, versados no bem e no mal, né? A mulher tomou-lhe o fruto e comeu. Deu também a seu marido, Adão, que com ela estava e ele comeu. Eles ouviram o passo de Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem. Comeste, então, da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu, olha o homem original. A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore, e eu comi. Você percebe como que Adão não respondeu a pergunta de Deus? Eu não tinha percebido isso. Deus perguntou, olha, você comeu desse fruto? Aí ele falou assim, não, foi ela que me deu. Né? Quer dizer, a resposta deveria ser, sim, eu comi do fruto. Mas ele não, colocou a culpa na mulher. Deus disse à mulher, que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Então Deus disse à serpente, por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens.
O mito não termina aí. A gente vai concluir esse mito e vocês vão sair daqui hoje sabendo que o alicerce sobre o qual ergue a mitologia cristã é absurdo, mas sigamos. Talvez vocês não achem tão absurdo, eu gostaria de ouvi-los quanto a isso. O pastor romeno, aquele que diz que Marx é diabólico, que concebia na imagem de Marx o personagem capaz das maldições mais atrozes, ele encontraria logo no despertar da Bíblia um Deus com domínio considerável da prática de amaldiçoar. A serpente, no mito original do pecado, ela cumpre o doloroso papel da traição, do convencimento rasteiro daquela que instaura o mal sobre o mundo. Isso, pois ela não era um animal qualquer, né? Como Deus disse, ela era o mais astuto de todos os animais do campo. Deus não disse, aliás, está no mito cristão. Assim como Adão e Eva, a serpente era também uma das mais sofisticadas criações divinas, embora assumisse a forma de um animal irracional. Né? Aliás, a serpente mítica não é nem um pouco irracional. Ela era dotada de todas as capacidades conscientes. Ela conversava, ela convenceu Eva. Né? E ela sabia agir de modo a angariar para si as vantagens de não se deixar enganar, diferente do ingênuo casal original, que foi enganado por uma serpente. Entre os animais do mito original e judaico-cristão, a serpente parecia dotar de mais racionalidade que aquele outro animal que adquiriu o que hoje compreendemos por formas humanas. A tentação tinha sua justificativa. Nas palavras da serpente, vamos abrir aspas para a serpente, Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A desobediência primeira, ela não foi apenas um ato de rebeldia. Né? A serpente seduziu Eva a ponto da mulher originária acreditar que a mordida no fruto proibido a possibilitaria de dons divinos. Não surpreende que, no poema trágico de Goethe, Mefistófeles fosse primo da serpente, né? Tão traiçoeiro quanto a serpente original. Havia naquela fatídica cena do Éden uma dualidade que provocou em Eva motivo para a tomada de sua decisão. Marx observa com exatidão esse paradoxo. Né? Marx diz o seguinte: e não é a árvore do pecado, ao mesmo tempo, e desde Adão, a árvore do conhecimento? Né? Existe ali quase que uma oposição levi-straussiana, né? Entre o pecado e o conhecimento, uma dualidade contida naquele mesmo ato simbólico. É necessário compreender que a decisão de Eva, ela foi criada da costela de um homem, né? Ela deslocaria seu lugar no mundo. Se por um lado a serpente era astuta, Eva era originalmente desobediente. Ao fim, a maldição que recaiu sobre a serpente se entrelaçou com aquela destinada a Eva, que é a sequência do mito. Veja só. Abre aspas para a palavra sagrada. Então Deus disse à serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de sua vida. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. À mulher ele disse: multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Eu utilizo a tradução bíblica, a Bíblia de Jerusalém, que é a principal versão para os grandes investigadores exegéticos da palavra dita sagrada. Né? Com a maldição, o ser mitológico concreto adquire seus níveis de abstração. A serpente já não é mais apenas um animal traiçoeiro do paraíso, mas todas as serpentes se tornam, né, esse animal. Eva já não é mais o ser criado da costela de Adão, mas todas as mulheres terrenas. Ao mesmo ventre em que a serpente foi condenada a caminhar sobre, a mulher foi impelida a associá-lo à dor, da gravidez, da luz. Não de maneira espontânea, a maldição de Deus intercede entre a serpente e a mulher. A hostilidade posta se entremeia as linhagens da serpente e da mulher. Motivadas por uma relação de parentesco por afinidade, ambas se convertem a segmentos de uma mesma família. Né? Não instituída pelos laços matrimoniais, mas pela imposição do seu progenitor, que fez tanto a Eva quanto a serpente. Né? O mito da origem do pecado, ele é também a razão bíblica da subserviência da mulher.
ao pai e ao marido. Né? Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Por isso, não há surpresa quando, na fatídica pintura do renascentista Rafael Sanzio, retratando Adão e Eva sob a árvore do conhecimento, a serpente tem ali rosto de mulher. Da mesma forma, John Collier retratou uma sedutora musa emaranhada por uma grande serpente. A esse quadro, ele deu o nome de Lilith, a controversa personagem cristã que, em aramaico, aparece como um demônio que assombra os homens. Né? Então, para além dessa reprodução, essa reprodução da serpente com a mulher, ela é bastante comum. Então, vocês estão vendo essa aí do Sanzio, mas também tem essa aqui do Collier. O mito de Lilith, que foi expurgado do texto bíblico, ele sugere que ela teria sido a primeira esposa de Adão. E na única vez em que o nome é tratado no livro sagrado, oficial, basta jogar com Ctrl F na Bíblia, o lugar de Lilith se entrelaça ao da serpente. Então, a Bíblia diz o seguinte: ali nas fortalezas descansará Lilith e achará um pouso para si. Ali a serpente fará seu ninho, porá os seus ovos, chocá-los-á e recolherá sua sombra de ninhada. Fecha aspas. As associações entre a mulher e a serpente, elas não são especificidades do mito do pecado original da tradição judaico-cristã. Né? Nem mesmo o caráter diabólico da serpente, por vezes também da mulher, que no processo de caça às bruxas também seja indissociado. Né? Eles eram considerados íntimas ao diabo. Então vocês podem ver nessa cena aqui, deixa eu tirar isso, que há um detalhe instigante, né, nesse quadro. Esse quadro retrata Salem, né, o famoso episódio da caça às bruxas. E se a gente focar um pouco aqui, vocês vão perceber que atrás de uma mulher que está representando uma bruxa, a gente vê 3 lanças, mas essas 3 lanças elas não estão, como é que a gente pode dizer, à toa aí, né? Elas estão querendo nos dizer algo, elas estão representando um tridente demoníaco. Né? Então, também se criou nos confins e nos recantos da Idade Média uma associação muito clara entre a própria serpente e o diabo. Deixa eu voltar aqui para mim. No âmbito das ciências parcelares, né, a área que possui maior permeabilidade dos mitos enquanto uma temática de estudos é exatamente a antropologia. Ao se estabelecer na alta desse campo de conhecimento, as investigações sobre os mitos adquiriram uma dimensão de refinamento nunca antes vista. Provocado pela experiência dos próprios antropólogos na vida cotidiana de diversos povos que compartilham distintas expressões mitológicas, um caminho direcionado a respostas mais precisas começou a ser desenhado. Não há dúvidas de que a mais sofisticada investigação de mitos, feita sob a órbita do conhecimento antropológico, foi aquela desempenhada por Levi-Strauss. Essa disciplina de antropologia contemporânea, mas vocês tiveram antropologia clássica em algum momento? Estão habituados à obra do Levi-Strauss? Como é que é? Não? Então, vou aprofundar um pouco nisso aqui na medida do possível. Né? Há uma certa razão... Lucas, eles só ouviram falar um pouco mal de Levi-Strauss até agora, só a parte horrível. Tá? Será quem que fez isso? Nem consigo imaginar. Pois bem, nós vamos tentar falar um pouco bem do Levi-Strauss e talvez um pouco mal também. Nós vamos apresentar minimamente a sua teoria. Né? Então, o Levi-Strauss foi aquele que desempenhou o mais sofisticado estudo no âmbito do conhecimento antropológico das questões mitológicas. Né? E há uma certa razão em afirmar isso. Né? Até a Cecília vai concordar com isso, pelo menos que foi o que mais destinou esforços nesse sentido. Os esforços de Levi-Strauss ocupou, no geral, um lugar central ali no estudo mitológico, na história do pensamento antropológico. Mas, enfim, os 4 tomos que compõem sua magna obra, que são as mitológicas, elas não constituem ingredientes de leitura suave, mas convence o leitor de uma certa capacidade da análise estrutural em lidar com algumas respostas e alguns questionamentos colocados nas investigações de mitos. Embora não tenha ocupado na história uma adjetivação diabólica, né, o Levi-Strauss obteve, em sua juventude, uma certa influência de Marx também. Né. Inclusive, o primeiro livro que ele publicou foi editado pelo Partido Operariado Belga. Mas, enfim.
Em determinado momento ele até disse, né, raras vezes dedico-me a enfrentar um problema de sociologia ou de etnologia sem previamente revigorar minha reflexão com algumas páginas do 18 Brumário e da Crítica da Economia Política de Marx. Nas mitológicas, ele destinou alguns parágrafos para demonstrar que há uma imposição de ordem infraestrutural, quer dizer, uma nomenclatura absolutamente vinculada à própria tradição marxista, na forma de expressão dos mitos, variando em cada versão em que ele se apresenta. Mesmo com sua expertise no tratamento dessa temática, Lévi-Strauss conscientemente evitou realizar uma análise estrutural do mito original da tradição judaico-cristã. Né? Lévi-Strauss nunca quis fazer uma análise do mito originário judaico-cristão, exatamente em função de que, para ele, era um material que foi formado por elementos desconexos, que depois foram reunidos, e, enfim, e foi cada vez transformado, né? Bastante, a ponto de perder sua caracterização. O que me deixa bastante intrigado, né? Quer dizer, será que os mitos com os quais Lévi-Strauss lidou diretamente, eles também não foram frutos de intensas transformações que, de alguma forma, teriam o descaracterizado? Enfim, em outras palavras, a história da constituição do objeto Bíblia, ele teria sido deformado e comprometido a solidez de seus mitos. O Litt tem uma visão distinta, né, que foi um cara bastante crítico do Lévi-Strauss. Eu estou até surpreso de ter usado ele aqui 3 vezes hoje já. Mas, enfim. O Litt tem uma visão distinta. Né? Ele acredita que essa própria modificação do mito judaico-cristão no decorrer do tempo possui em si um significado estrutural. Né? Mas, a despeito da recusa de Lévi-Strauss em investigar o texto bíblico, foi a partir das análises estruturais de mitos, de povos ameríndios, que ele demonstrou certa viabilidade de sua teoria. Inspirada por Saussure, que inaugurou a análise estrutural no âmbito da linguística, a abordagem de Lévi-Strauss não parte das relações isoladas das propriedades do objeto a ser estudado, mas sim do que chamou de feixe de relações, e somente através da forma de combinações desses feixes que as unidades constitutivas adquirem uma função significante. Isso significa o quê? Dizer que esse marca-texto, ele não é marca-texto, ele é um marca-texto porque ele não é uma caneta. Né? A análise marxista, ela parte de uma abordagem distinta. Ela faz, olha, esse marca-texto, ele possui certas propriedades que o constituem enquanto marca-texto, e por isso ele não é uma caneta, mas ele é um marca-texto. Né? Quer dizer, ele não é um marca-texto porque ele não é caneta, ele é um marca-texto porque ele é um marca-texto. Ou seja, pouco sentido havia de... Enfim, deixa eu pular essa parte. Para Lévi-Strauss, as categorias empíricas elas poderiam servir como ferramentas conceituais para isolar as noções abstratas e encadeá-las em proposições. Né? Assim, os pares de oposições constitutivos desses mitos, eles podem servir de utensílio para o entendimento de sua relação. Né? Então, quer dizer, quando a gente pensa nesses pares de oposições, isso é bastante comum na própria linguagem Lévi-Straussiana. Quer dizer, a gente está falando de cedo e tarde, de claro e escuro, de feio, bonito, de cru e de cozido. A análise estrutural de Lévi-Strauss não tem por objetivo a obtenção do aspecto resolutivo do objeto analisado, mas sim a explicação da dinamicidade mítica colocada em evidência. Quer dizer, para Lévi-Strauss os mitos dialogam entre si, mas isso pouco explica a própria realidade daquele povo que ele está investigando. Então, as mitológicas, ela é muito isso, assim. Ela começa gigante, né? um texto são 4 tomos, começa de qualquer lugar, termina em qualquer lugar, e alguém poderia tranquilamente continuar, ou começar de um outro lugar. Quer dizer, uma análise que ela não tem um início nem um fim, talvez ela não sirva para nos explicar muita coisa. Não há uma afinidade exata entre o mito e as determinações da vida social do povo que dele faz uso. Até onde se sabe, as serpentes selvagens elas não são dotadas de consciência humana. Todavia, se o mito é compreendido apenas por sua interação com outros mitos, ou seja, tendo na sociabilidade em questão algum agravo de estranhamento, perde-se de vista o caráter material que eles podem, até certa medida, revelar. E aí a gente traz para o jogo, talvez, o próprio Marvin Harris, né? Que coloca esse caráter material em outra dimensão, e por vezes até demais. Né? Mas, enfim. Lévi-Strauss sabe muito bem que os mitos surgem e se transformam. Mas por que isso acontece?
Certa vez, Marx disse que, abre aspas, numa das teses sobre Feuerbach, a vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que seduzem a teoria ao misticismo encontram a sua solução racional na praxis humana e no compreender dessa praxis. Fecha aspas. Essa passagem, ela não desenlaça a dimensão metafísica da dimensão material. Na verdade, ela caminha no sentido oposto. Eu trouxe isso para o debate exatamente porque é uma questão muito colocada, né, nas discussões teóricas marxistas e tal. Existe uma primazia, uma distinção evidente entre o material e o simbólico, entre a objetividade e a subjetividade, né? Enfim. Ela demonstra, na verdade, essa passagem de Marx, que, a despeito de suas particularidades, essas dimensões estão justapostas, né? Contudo, em última instância, uma das dimensões se dissolve na primazia da outra. Né? Esse é o ponto. Né? E o rastreamento dos nexos que a compõem deve apreender esse movimento real. Deixa eu tomar água, que estou falando de novo. A gente pergunta, me questiona, me interrompe, e fica à vontade, tá? Mais um. Enfim. As transformações míticas, elas podem também esconder oscilações ideológicas de um povo. Por isso é fundamental entender onde termina o mito e onde começa a vida prática. Porque pode se aproximar de um escapismo romântico, né, a concepção segundo a qual a simbologia do mito e a materialidade da praxis encontram-se totalmente apartadas. Será que, apesar das serpentes não falarem a linguagem dos humanos, o mito judaico-cristão do pecado original nada tem a dizer acerca das diversas sociabilidades que dele fazem uso? Né? Quer dizer, o mito já apresenta uma justificativa na própria palavra sagrada sobre a subserviência da mulher frente ao homem. Né? Será que esse mito não pode dizer nada sobre a nossa sociabilidade atual? Né? Embora o estruturalismo tenha uma cadeira cativa na análise de mitos, outras tradições teóricas navegaram nesse mar herege, né, que é a tentativa de oferecer outra via à abordagem postulada por Lévi-Strauss. Subjacente a uma delas está o pressuposto de que a estruturação do universo simbólico aparece concomitantemente à organização do trabalho e a partir das reflexões sobre o processo de trabalho. Essa postulação ela é feita principalmente por uma professora da Unesp, chamada Silva Maria de Carvalho, está bem velhinha hoje e, enfim, ela destinou quase que uma vida inteira para pesquisar isso, e ela é absolutamente ignorada pela antropologia brasileira, exatamente porque, até certa medida, ela diz o que muitos não querem ouvir. Desse modo, a estruturação do universo simbólico reflete os atributos do pensamento, e só é possível compreender a sua real estrutura se ele estiver disposto ao entendimento do processo de pensamento que é produzido nessas e em outras formas sociais, balizadas por atividades socioeconômicas. Mediando certas postulações, aderindo outras e criticando algumas, é nessa via que eu quero tentar seguir essa exposição, para além um pouco de Lévi-Strauss, né? Ou diferentemente de Lévi-Strauss. Os fragmentos do mito do pecado original judaico-cristão, apresentados até então, eles evidenciam a maldição de Deus à serpente e à mulher através de uma certa simbiose entre essas duas personagens. Contudo, o mito ele tem um grande final, que diz respeito à maldição dirigida ao homem, que, no arquétipo mitológico judaico-cristão, aparece como oposição à mulher. Contudo, assim como a história demonstrou que a sedução ela não é uma adjetivação própria da mulher, o sofrimento motivado pelo trabalho também não é um atributo específico do homem. E por que eu estou falando de trabalho aqui agora? Porque é exatamente isso que postula a parte final do mito. Então acompanhem comigo aí. Segundo a Bíblia Sagrada. Né? Ao homem, ele diz, Deus, né? Continuando, ele já tinha dito a serpente, tinha dito a mulher, agora ele diz ao homem. Por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldito é o solo por causa de ti. Com os sofrimentos dele, te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Palavras da salvação, né? Que a gente do interior, né, Cecília? A gente sabe muito bem como responder aqui. Seguindo. A mordida no fruto proibido
Ele representou o pecado original. Desde então, homens e mulheres são condenados ao trabalho requintado a doses diárias de sofrimento. O caráter mítico da maldição é eterno, pois o ser é condicionado no intervalo do pó ao pó, né? Do pó nascerás, ao pó tornarás. Nesse intervalo todo, o ser humano é condenado ao trabalho incessante para a produção e reprodução de seus meios de vida. Talvez tais postulações estejam em contradição com aquele próprio sermão em que Cristo indagou, abre aspas, as palavras do Senhor. Por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, como crescem e não trabalham nem fiam. Fecha aspas. Então, o próprio Cristo talvez esteja em discordância com o próprio postulado mitológico cristão. Mas, além disso, o mito é dissonante ao exemplo supremo do próprio ócio divino, que eu mencionei anteriormente. Quer dizer, depois de 6 dias de trabalho, Deus descansou por toda a eternidade. Ao ponto nós, humanos, estamos condenados ao trabalho incessante da nossa vida, do pó ao pó. Mas o trabalho dos céus, esses 6 dias, eles não correspondem ao trabalho da terra. Assim como o mito do pecado original, alguns teóricos clássicos da economia política faziam uso de uma concepção de trabalho que se encontrava distante de qualquer autorrealização do indivíduo. O mais proeminente deles foi Adam Smith, que afirmou que, abre aspas para Smith, em seu estado normal de saúde, força e atividade, e com o grau normal de habilidade e agilidade que pode possuir, o trabalhador sempre tem de ceder a mesma porção de seu repouso, sua liberdade e sua felicidade. Para um intérprete como Adam Smith, que observou o desenvolvimento do trabalho assalariado e compreendeu bem as dinâmicas do trabalho escravo e servil, não é incomum a atribuição do trabalho como uma prática repulsiva ao trabalhador. Ou seja, o trabalho, segundo o próprio olhar, a própria sociabilidade de Adam Smith naquele momento, ele era um sinônimo de repulsa, de dano ao próprio trabalhador. No entanto, se a liberdade e a felicidade são antagônicas ao trabalho, é com as intempéries dele que o trabalhador se nutre ao longo de todos os dias de sua vida. Marx notou a similaridade entre o mito original e as postulações de Smith. Marx diz o seguinte: tu trabalharás com o suor do teu rosto. Foi a maldição que Jeová lançou a Adão. E assim como a maldição, Adam Smith concebe o trabalho. Marx ensina que o trabalho considerado simplesmente como sacrifício é uma determinação puramente negativa. E, claro, algo puramente negativo não cria absolutamente nada. A redução do trabalho ao sacrifício oculta o caráter criador de valor da atividade humana, produtiva, pois o sacrifício por si ele não pode ser compreendido como critério para o preço natural das coisas. Na dinâmica do sacrifício animal hindu, e eu trouxe uma representação aqui para vocês, os deuses se apoderam do animal e este é levado ao céu. Como consequência do rito, o sacrifício animal dará vida e riqueza aos rebanhos. Ao sacrificar o animal específico, deixa-se de amarrar, ou seja, fazer morrer, que é quase o amarrado dos evangélicos hoje, deixa-se de amarrar os outros seres vivos, como homens e outros animais. Mas, claro, esse ato sacrificial ele não dilui a necessidade da produção social entre os hindus. E esse é um aspecto central, porque muitos antropólogos chegam lá para fazer um trabalho de campo, em vez de destinarem quase o dia inteiro, a semana inteira, aos ritos e aos mitos, e falam assim, nossa, essa galera não come. A gente não tem que preocupar com o modo pelo qual eles produzem sua própria sociabilidade. E tem uma antropóloga que eu gosto bastante, chamada Maria Cecília Turati, que no livro dela diz que, como é que é a passagem, Cecília? Enquanto não nos alimentarmos de raio de sol, vai ser exatamente sob o domínio do real que a gente vai encontrar as respostas para a nossa produção social. Mais ou menos isso, Eu devia ter decorado, para não passar vergonha. Apesar das interpretações indulgentes, o mito original do pecado judaico-cristão, ele nos diz algo, E esse algo pode até ser refletido por diversos outros mitos da mesma natureza. Todavia, seu entendimento passa pelo movimento real sobre o qual ergue as respostas movidas por aquilo que é o objetivo. O trabalho é o pecado original da mitologia judaico-cristã. Contudo, o mito não é demiurgo do real. Ao contrário, o real que é demiurgo do mito. Quer dizer, o mito não cria a realidade. A realidade cria o mito. O trabalho da cultura judaico-cristã não nasce de seus mitos originários, e sim fornecem subsídios necessários para que eles sejam criados. O mito apenas cumpre o papel de justificar culturalmente
o suor que respinga do rosto do trabalhador. De maneira crítica, Marx estabeleceu um paralelo preciso entre o pecado original teológico e o pecado original judaico-cristão. Para isso, ele identificou a existência de uma espécie de mito original do capitalismo, que, embora fosse encontrado com facilidade nos livros de filosofia, economia e política, careciam de evidências concretas na própria realidade. John Locke, ao estabelecer uma ponte acrítica entre o mito judaico-cristão e o advento do liberalismo, ele nos ajuda a compreender a origem desse mito de origem. Então, vamos ver aqui o que o John Locke fala. O John Locke ele nos dá o mito original do capitalismo. Olha isso aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Palavras do pai do liberalismo. Não tão sagradas assim. Antes do advento do capitalismo, o estado social de um homem permanecia inalterado do princípio ao fim de sua existência. Era herdado de seus ancestrais e nunca mudava. Se nascesse pobre, pobre seria para sempre. Se rico, lorde ou duque, manteria seu ducado e a propriedade que o acompanhava pelo resto de seus dias. Contudo, a população rural se expandiu e passou a haver um excesso de gente no campo. Os membros dessa população excedente, sem terras herdadas ou bens, careciam de ocupação. Foi dessa grave situação social que emergiram os começos do capitalismo moderno. Dentre aqueles párias, aqueles miseráveis, surgiram pessoas que tentaram organizar grupos para estabelecer pequenos negócios capazes de produzir alguma coisa. Quer dizer, é quase que um papo de coach, né? Está todo mundo vivendo uma vida social semelhante e aí surge alguém que fala assim, opa, vamos fazer algo diferente, né? Deixa eu expropriar esse cara aqui. Mas sigamos. Foi uma inovação, segundo o próprio John Locke. Esses inovadores não produziram artigos caros, acessíveis apenas às classes mais baixas. Produziram as classes mais altas. Produziram bens mais baratos, que pudessem satisfazer as necessidades de todos. E foi essa origem do capitalismo, tal como ele funciona. Quer dizer, isso aqui não explica nada, né? Quer dizer, do nada surgiu algumas pessoas que começaram a produzir mais um excedente e trocar esse excedente por alguma coisa. Começar a colocar alguém como seu assalariado. Será que isso nos diz alguma coisa? Né? O mito originário do capitalismo, ele porta consigo todos os elementos de um autêntico mito de origem, ainda que as adjetivações deste sejam interpretadas por diferentes aportes teóricos. Não com o devido refinamento... Eu acho que, na verdade, essa citação é do Mises. Eu coloquei a citação errada, gente. Vocês me perdoem. Esse que vocês acabaram de ver não é do Locke, mas do Mises, nas 6 lições. Então, depois eu vou editar isso aqui e coloco certinho para vocês o documento que eu mandar, beleza? Mas o Locke também, certamente, partiria de um pressuposto semelhante. Na verdade, o próprio Mises, ele se nutre do Locke para fazer para criar o seu mito original do capitalismo, né? Não com o devido refinamento do Mises, né, desse mito de origem, o Marx ele identificou esse mito original do capitalismo nas leituras que ele fazia dos economistas e dos filósofos da época, né? Criticamente a essa posição, né, em alusão ao pecado original da mitologia judaico-cristã, Marx tratou dessa categoria de acumulação, posta aqui, né, por esse mito do Mises, como a assim chamada acumulação originária, né, que inclusive é o título do capítulo 24 do Capital. Isso, é claro, motivado pela inexistência de uma afinidade imediata da presente categoria com o próprio movimento real do processo de expropriação capitalista. Quer dizer, Marx não nomeou o capítulo dele como a acumulação primitiva, e sim como a assim chamada acumulação primitiva. Porque esse termo, ele originalmente nasce para Marx sob uma perspectiva crítica, né? Então, o que acontece? Marx identifica que existia ali um mito sobre a origem do capitalismo, que postulava uma certa coisa, e fala assim, não, se existe algo que é realmente uma expropriação originária, ele está nos dizendo uma outra coisa, né? Então, mas o ponto é, a falta de evidências materiais que comprovariam as postulações de Adam Smith e de outros economistas e filósofos se assemelha à ausência de vestígios que dão veracidade ao Jardim do Éden, né?
embora ainda existam também arqueólogos que queiram descobrir onde é que estavam aqueles portões. Continuam cavando, acho que vão cavar muito ainda. Por isso, essa acumulação é originária. Muitas traduções, ao ressaltar o caráter primeiro desse tipo de acumulação, optam por traduzi-la como acumulação primitiva, que é um termo mais comum, né, no nosso linguajar, em alusão ao episódio mitológico que a serpente seduziu Eva. Assim como as múltiplas expressões desse mito bíblico são conhecidas por pecado original, é provável que a intenção de Marx, ao propor essa alusão, tenha sido falar de uma acumulação originária. Mas, se Marx não aderiu imediatamente à categoria de Smith, o que teria motivado ele a fazer uma densa exposição sobre o tema em dezenas de páginas do Capital? Quer dizer, se esse termo para Marx é absolutamente crítico, por que ele escreveu 50 páginas sobre isso? Não satisfeito com as respostas fornecidas por aqueles que precederam, Marx enfaticamente afirmou que os métodos de acumulação originária podem ser qualquer coisa menos idílicos. As expressões idílicas de acumulação denotam um caráter tanto bucólico quanto fantasioso das resoluções originais do Capital sugeridas por Smith e outros economistas e filósofos. Não sei se você sabe, mas o idílio é uma espécie de um poema curto, que ele foi principalmente teorizado por Teócrito, um personagem da Grécia Antiga, que, enfim, era um poema de versos simples, né? Os seus idílicos, os idílios do Teócrito, eles diziam respeito a um mundo íntimo e manso, né? Preenchido por adjetivações rústicas e românticas de uma imagem branda de sociedade, tal como o mito originário do capitalismo postulado por Mises. Né? Marx compreende bem o sentido que os economistas atribuem a esse termo. Contudo, ele nota que essa categoria não encontra correspondência na própria realidade efetiva. Desse modo, ele ressalta que o processo histórico de acumulação de capital não deveria ser tratado como uma acumulação prévia, e sim que esse processo deveria chamar-se de expropriação originária. Desse modo, o pecado original do capitalismo ele não dizia respeito a uma expressão idílica, né? Não era um negócio manso, e sim a outro tipo de dinâmica. A acumulação desempenhada pela conquista, pela rapina, pela subjugação, pelo desmantelamento, pela expropriação, pelo roubo, em suma, pela violência. No entanto, ao contrário do Jardim do Éden, as evidências desse processo originário de acumulação, elas podem ser identificadas mediante a história, e não meramente através de um exercício especulativo sobre o passado. Né? Entre os teóricos que especularam uma acumulação prévia mitológica, havia certa incapacidade em articular os nexos entre a aurora da produção capitalista e a extinção de sociedades indígenas inteiras, do soterramento de populações nativas em minas extrativistas e cerramento em terras naturais. Era muito mais fácil, muito mais plausível a existência de uma propensão natural do homem, né? As razões econômicas eternas e não ao produto determinado de suas relações históricas. Era muito mais fácil recorrer ao Robinson Crusoe, que mesmo isolado em sua ilha, ele não deixava de consultar seu relógio, de inventariar seus bens, e nem mesmo de se resguardar aos domingos santos. Né? Então o cara está lá numa ilha sozinho e trabalhava 6 dias. O domingo é santo, deixa eu descansar. Né? Porque você mantém um relógio numa ilha deserta. Você traz consigo a concepção de tempo das relações de trabalho da sociedade inglesa. Né? Enfim, o imaginário inglês era presente em Crusoe, quanto o imaginário de Crusoe era constitutivo da economia inglesa, sobretudo nas concepções de Smith. Há um episódio em que, ao procurar é um episódio que eu gosto bastante assim, do Robinson Crusoe, que, na verdade, não é que o navio naufragou, né? Ele ficou ancorado por um tempo, atracado, né? Ficou atracado por um tempo na costa e foi se desmantelando com o tempo. Então, recorrentemente, o Robinson Crusoe ele ia para o navio, pegava o que poderia ser útil para ele e voltava. E numa dessas idas, ele encontrou um saco cheio de moedas. Né? E inicialmente ele ficou super feliz. Nossa, eu acabei de encontrar um saco cheio de moedas. Depois ele pensou, pô, isso aqui não vai me servir para nada no meio do deserto. Aí o que ele faz? Ele pega essas moedas e joga lá para longe. Né? E depois de 5 segundos ele volta e começa a recolher as moedas. Né? Quer dizer, mesmo não servindo para nada aqui, aquele ideário que se colocava na Inglaterra
ele ainda era muito presente ideologicamente na imagem do Robinson Crusoe, né? Mas coube a ciência da história deslocar-se desses traços constitutivos da Europa Ocidental para perceber a existência de outros povos, né? Quer dizer, não era necessário recorrer a um imaginário especulativo ao Robinson Crusoe da ilha, né? E com ele, seus mitos, costumes e modos de vida. Desde Heródoto, né, um grego que tentou classificar todos aqueles que não eram gregos como bárbaros, né, já era possível ter uma intuição frente à insuficiência do conhecimento de si. Então, muitos historiadores da antropologia vão colocar Heródoto como o primeiro antropólogo, né? Porque ele saiu da Grécia falando assim, não, deixa eu classificar esses outros povos, né? Mas a gente vê alguns exercícios nesse sentido também no decorrer da história. Não é apenas uma questão contemporânea, muito embora a antropologia, desde o século XIX, ela tenha adquirido um refinamento teórico e metodológico de maneira muito mais sofisticada do que é colocada no Heródoto, por exemplo, né? Apesar dos requisitos mitológicos românticos, a etnologia se origina e adquire consistência por meio de iniciativas de administradores coloniais. Não sei se você tocou nesse assunto com vocês. Esses administradores eles tentavam conhecer melhor e mais de perto as populações que se encontravam sob o domínio das metrópoles. Nesse sentido, diversos administradores coloniais eram também etnógrafos de povos colonizados. E foi através desses relatos que Marx pôde ter um contato íntimo, né, com outras formas sociais que não europeias, né, ou mesmo que não a sua própria forma social capitalista. Com esses materiais em mãos, Marx pôde entender as diferentes faces da colonização, né. Embora os livros expedicionários dos colonizadores constituíssem a narrativa dos interesses da metrópole, a original interpretação de Marx desses materiais fez com que sua leitura representasse uma voz dissidente em relação às concepções hegemônicas entre expoentes da economia política e da filosofia do século XIX. Então, um ponto central é que Marx não era um adepto de uma perspectiva colonial, ele foi um grande crítico a essa concepção, desde seu início. Então, é hoje muito comum algumas perspectivas tentarem calcar Marx como um autor eurocêntrico e tudo mais. Eu até escrevi recentemente um texto sobre isso, criticando essa concepção, mas o ponto é que Marx foi um dos poucos que, de alguma forma, romperam com esse ideário, né? Foi uma das poucas vozes dissonantes que, naquele momento, falou assim, olha, isso aqui não tem nenhum sentido. É verdade que em alguns de seus escritos iniciais, quando ele era jovem, ele teve uma posição que é um tanto quanto duvidosa, né? Mas ele rompeu completamente com isso na medida em que ele passou a conhecer esse material que dava a ele um entendimento melhor desses povos. E quando ele começou a perceber sobre isso, foi muito interessante, porque tem uma carta que ele manda para Engels que ele fala assim, olha, meu pai me mostrava um povo que vivia no interior da minha cidade, no interior não, no aspecto campesino da minha cidade, que eles compartilhavam modos de vidas comunais, né? Então, o ponto é, Marx lembrou que ele chegou a conhecer algumas, que hoje a gente chama de populações tradicionais, né? Enfim. O fato é que demorou muito para a etnologia, não demorou muito para que a etnologia rompesse com as amarras que a vinculavam ao poder colonial, isso é uma questão importante colocar. A antropologia fez uma autocrítica imensa a essa origem, embora muitos ignorem essa sua origem. Eu acho que não é o melhor caminho, a gente tem que tratar a origem, mas romper ela, né? Enfim, de alguma forma criticar, fazer uma autocrítica quanto a isso. Mas não há uma determinação unicamente negativa nessas investigações, porque isso, no fim das contas, acaba denotando isso que a gente chamou de antropologia clássica, né? E também foi a partir delas que Marx pôde ter um conhecimento de outras formas de vida, né? De realidade. Então, quando as investigações propiciavam a Marx refugiar de contexto capitalista, ou seja, que dava a ele um vislumbre de outras formas sociais, ele não perdia de vista os nexos que articulavam a manutenção ou fenecimento dessas formas sociais em relação à sua investigação central, que é o entendimento, que é a crítica da economia política, e com isso o entendimento da sociedade vigente. Para se referir a outras sociedades que não a sua, fazia sentido para Marx o uso da expressão formas que precederam o capitalismo, ou formas pré-capitalistas. Eu digo isso porque muitos criticam Marx, porque
o próprio Pierre Classes diz o seguinte: não, para Marx e para os marxistas só importa o termo pré-capitalismo. As sociedades sociedades tribais, elas só importam na medida em que elas são pré-capitalistas, né? Mas essa crítica ela não tem fundamento, porque do mesmo modo que um crítico literário pode falar em formas sociais que precederam o romantismo, caso o movimento de sua análise seja o que comportou Goya, William Blake e Sismondi, o Marx poderia falar de formas sociais que precederam o capitalismo na medida em que a investigação dele era sobre o capitalismo. Quer dizer, o capitalismo era o critério de classificação sobre o qual erguiam suas determinações teóricas. O uso da expressão formas que precederam o capitalismo para o Marx, ela não subjuga formas sociais precedentes. Da mesma forma que um crítico literário, ao se utilizar do termo movimentos pré-românticos, ele não despreza o barroco do Alto Renascimento, nem tampouco os mosaicos do período bizantino. Contudo, tanto os movimentos pré-românticos quanto as formas pré-capitalistas antecederam, respectivamente, o romantismo e o capitalismo sob um viés histórico-cronológico. É por isso que as sociedades, para Marx, eram pré-capitalistas, porque historicamente elas precederam a modo de produção capitalista, que inclusive é uma invenção recente. Assim como não era necessário a Smith e Ricardo se refugiarem na fantasiosa ilha de Robinson Crusoe para explicarem a produção do ser isolado, também não foi necessário recorrer aos livros de etnologia para que se dê conta da existência de outras formas de produção e reprodução da vida em sociedade. Quer dizer, concomitantemente à vida europeia capitalista, existiam outras formas sociais, né? No interior da própria Europa e também, principalmente, em outros continentes. A acumulação originária, que sob seus aspectos mitológicos desempenha na economia o mesmo papel que o pecado original judaico-cristão, encontra no movimento histórico do real sua existência material distinta dos mitos originários. Aquela categoria que Marx manejava criticamente, ela passa a adquirir seus contornos menos abstratos quando confrontados com a origem histórica do capitalismo e sua expansão, que exigiu o divórcio entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização do seu trabalho. Assim, Marx passou a entender a acumulação originária como o processo histórico de separação entre o produtor e seu meio de produção. Então, a acumulação originária não era apenas aquele mito do capitalismo mais. Ela passou a designar uma propriedade histórica, né? Ou seja, a propriedade de divórcio entre o trabalhador e seu meio de produção. Só que não era apenas isso, não era apenas a expropriação dos trabalhadores, era também a conversão desses trabalhadores em capital. Isso que é absolutamente importante que a gente tenha em vista, né? Que inclusive acontece hoje na própria Amazônia, né, quando a gente tem expropriação de usos medicinais de veneno de serpentes patenteados pelos Estados Unidos, né? Enfim, se utiliza do próprio, isso é absurdo, né? Porque eles se utilizam do próprio princípio ativo desses venenos para neutralizar a hipertensão. Quer dizer, exploram algumas localidades do território amazônico, extraem alguma coisa, colocam isso como um antídoto, né, para depressão, antídoto para usar o termo da serpente, um antídoto como depressão. E quem são os principais consumidores desse remédio? Os brasileiros, né, que foram expropriados. Mas, enfim, a gente deixa isso para outro momento. Mas o ponto é, esse movimento que construiu o que Marx chamou de pré-história do capital, ele não se limita às expropriações que antecederam as manifestações industriais do capitalismo. Elas ainda se expressam, né? Quer dizer, a acumulação primitiva não é algo que só aconteceu, é algo que ainda acontece. Elas ainda se expressam através da dissolução de modos domésticos de produção campesina, da organização coletiva tribal, das práticas tradicionais ribeirinhas, entre outras formas não capitalistas de produção dos meios de vida. O capital sem aspas, né, quer dizer, não o livro, né, mas o capital em si, a relação colocada em sociedade, como uma relação social de produção, ele diz menos sobre o que é produzido e mais sobre o como se produz e com que meios de trabalho, né? Então, o que caracteriza a nossa forma social hoje não é um iPhone, né? Isso é um iPhone? Eu acho que é um iPhone, eu não entendo muito bem disso. O que caracteriza a nossa sociabilidade hoje não é um iPhone, mas sim como que isso aqui foi produzido, né? Com que meio de trabalho que isso aqui foi produzido. Isso é importante você ter em mente, né? Embora as forças produtivas tenham se desenvolvido significativamente sob a égide do capitalismo, Marx demonstra que uma máquina de fiar algodão só se torna capital sob as condições determinadas.
Quer dizer, o problema não é a máquina de algodão em si, e sim o que se faz com essa máquina de algodão, né? Ele demonstra que uma máquina de fiar algodão só se torna capital em condições determinadas, pois, se considerada de maneira abstrata, a máquina de algodão em si, ela não é mais do que uma própria máquina, né? Até onde se sabe, a produção algodoeira em uma indústria paquistanesa pouco se assemelha à fiação manual de algodão dos Alpes peruanos e chilenos. Por quê? Porque se manuseia essas máquinas sob uma relação de trabalho diferente. É por isso que o Paquistão, como um grande produtor de algodão, e as regiões dos Alpes como produtores, mas em condições bem inferiores de densidade de produção, são tão distintos, apesar de, muito embora trabalhem com questões semelhantes, né? A incompatibilidade entre as relações capitalistas e comunais de produção ficou evidente nos diversos contextos coloniais, onde a contradição desses sistemas econômicos diametralmente opostos efetiva-se no embate entre eles, né? Quer dizer, também não há um romantismo no qual essas formas sociais naturalmente vivem frente ao capitalismo, né? O que a gente vê no noticiário hoje, ainda mais no governo Bolsonaro, naquela fala escusa do nosso ministro do Meio Ambiente, de encontrar no vírus uma oportunidade imensa para passar a boiada. O que é isso? Isso é expropriar indígenas, se abrir terreno para pasto, entre outras questões mais. Só um minuto. Já que vocês cansaram do Robson Crusoe, eu vou para a nossa próxima slide. Essa imagem é absolutamente instigante. Eu confesso que conheci ela anteontem. Olha só. Vou falar um pouco dela, né? Na justificativa para a conversão dos meios de vida tradicionais em capital, o diabo novamente surge como uma das imagens que retratam o exotismo do não europeu. Então, olha o diabo aqui de volta, né? Ainda que os africanos ocidentais tivessem no diabo a representação do riso, da malícia e da esperteza, e que na costa colombiana a personificação do mal estivesse associado mais à sedução do que à ameaça. Quer dizer, o ideário do que se aproxima de diabo nessas formas tradicionais nada tem a ver com o nosso diabo cristão. Mas, enfim, sigamos. A imagem que ressoou da estrutura de vida simbólica desses povos, pós-processos coloniais, foi a de adoradores religiosos do diabo. Era essa a visão comum descrita pelos traficantes de escravos em sociedades não europeias. Era também através da influência diabólica que os indonésios eram taxados pelos expedicionários ingleses. Os nativos da América do Norte foram vistos como servos do diabo. Por vezes, entre os ameríndios, sequer havia uma distinção, uma cisão específica, sob o olhar do europeu, entre o indígena e o diabo. Afinal, os espanhóis viam a cara do diabo por todas as partes, nas comidas, nos vícios e nas suas exóticas expressões linguísticas, né? E isso aqui está tudo com fonte, viu? Então depois eu vou passar para vocês tudo com fonte. Há uma pintura portuguesa datada do princípio do século XVI, que é essa pintura aqui, que é de 1510 a 1520, de um autor desconhecido, a gente não tem também a data exata, em que apresenta os elementos de uma visão sincretista do inferno, né? Que é o nome da pintura. Aquele imaginário do diabo medieval, ele começava a incorporar traços das culturas tribais. Mas olha quem está regendo essa imagem, né? Olha quem que é o síndico desse inferno, né? Esse que é o ponto, né? Regendo a encenação maligna dos sete pecados, porque aqui a gente está retratando os 7 pecados, né? O inferno apresenta o diabo maior de uma forma específica. Deixa eu passar para vocês, se eu coloquei o foco aqui. Olha aí. Ele apresenta o diabo vestindo um autêntico tocado de penas ameríndios, segura uma trompa de marfim típica da África Ocidental e senta-se numa cadeira que também endossa contornos característicos de povos originários africanos. O autor é desconhecido, né, como eu falei para vocês, mas a pintura não se diferencia de outros relatos colonizadores. Um missionário francês que fez expedições para o território brasileiro ainda no século XVI, que era o Jean Cléry, muito famoso ainda na historiografia, ele encontrou na suspeição maligna dos índios um modo de contrapor o gradativo aumento do ateísmo na Europa. Ele diz o seguinte, olha, narro isso tudo a fim de que saibam os endiabrados ateus, que na nossa terra, na Europa, ainda está cheia, que nos selvagens encontraram pelo menos a prova de existência do diabo.
nos seus tormentos ainda neste mundo. Quer dizer, se por um lado selvagens indígenas brasileiros não nos dá evidências da prova da existência de Deus, na verdade você tinha ali uma prova da evidência do diabo. Enfim, a imagem indígena do brasileiro não se afasta de qualquer aproximação de evidências divinas, como era a prova cabal da existência do diabo. A visão do missionário encontrou correspondência em outros intérpretes quinhentistas que retrataram suas percepções sobre a América colonial, como um historiador eclesiástico que afirmou que o Deus mais importante que existe nessa ilha é o diabo. Embora ele nunca tenha viajado para a América, né, eu me referi aqui nesse caso ao Francisco Lopes de Gômara, em um texto chamado História Geral das Índias. E teve também um jesuíta espanhol que, a partir de suas viagens ao México e ao Peru, ele pôde associar as religiões dos ameríndios a atividades de adoração maligna. Antes que esses viajantes, missionários e aventureiros viajassem para as Américas, o exotismo religioso era subsidiado principalmente por materiais oriundos de expedições ao continente africano. Na época de Marx, a compreensão das determinações religiosas de formas sociais que precederam historicamente o modo de produção capitalista, né, tinha um amparo em algumas informações originárias de viajantes, missionários e aventureiros que descreviam os traços do universo simbólico de povos da África Ocidental. E dali, Marx extraiu dali a concepção dele de fetichismo da mercadoria. Ele leu um livro muito famoso do Charles de Brosse, chamado Do Culto e dos Fetiches, que é o livro originário da ideia de fetiche. Ele trata o conceito de fetiche, e Marx leu esse texto na década de 40, né? E a obra de de Brosse influenciou consideravelmente não só a Marx, como também a própria literatura antropológica subsequente, né? Dali, Marx tirou a sua concepção de fetichismo da mercadoria, né? Ele demonstra que não há nada de misterioso quando se trata do seu valor de uso, pois é apenas uma coisa sensível. No entanto, quando concebemos como objeto possuidor de valor de troca, a mercadoria se transforma em uma coisa que ele chama de sensível suprassensível. Quer dizer, ele não é só uma coisa que se pega, é uma coisa que se eleva também além de sua materialidade. Possui, assim, um caráter místico, né? Esse caráter místico da mercadoria é o que Marx chamou de fetichismo da mercadoria. Então, a gente geralmente fala de fetichismo da mercadoria como se fosse acumular mercadoria, como querer, como a ideologia posta sobre mercadoria. E tem uma certa relação com isso, mas o ponto central que Marx postula é o seguinte: parece, no modo de produção capitalista, que as mercadorias vão por si mesmas aos mercados. Mas é importante que a gente coloque nosso olhar frente ao possuidor dessas mercadorias, ao produtor dessas mercadorias, ao distribuidor dessas mercadorias, né? Assim, apesar do tratamento em distintas formas sociais, a exposição sobre o fetichismo da mercadoria não está afastada da própria interpretação que Marx dava ao fetiche religioso, né, em sua juventude. Ele concebia o fetichismo religioso como toda a mágica e assombração que anuviam os produtos de trabalho na base da produção de mercadorias, como se elas desaparecessem imediatamente. Então, logo nos refugiamos de outras formas de sociedade. Tanto em formas sociais comunais quanto no capitalismo, os produtos do trabalho humano podem adquirir qualidades fetichistas. Todavia, as similaridades terminam por aí. Tá? A inexistência de relações mercantis em formas comunais faz com que o produto do trabalho só adquira a qualidade de um ser animado em razão da incorporação de seu próprio meio social, pois nessa forma de sociedade ainda é perceptível uma conexão entre o produto do trabalho e seus produtores. Eu falando isso agora, estou até lembrando de um livro que a Cecília colocou na bibliografia de vocês, mas eu acho que ele não estava nas aulas, que é o Casaco de Marx, que fala da vida social das coisas, né? Mas, enfim, talvez as coisas não tenham vida social, e sim que a vida social tem coisas, né? Mas esse é um outro ponto para um outro momento. Mas o ponto seguinte que eu quero dizer é que, ao tratar da dissolução de formas sociais comunais, em seus cadernos etnológicos, nesse monte de rabisco, né, Marx notou que, ao passo em que a cooperação é desintegrada e que a propriedade comum é abolida, o elemento religioso ele se mantém e passa a significar o principal componente dessas formas sociais. Quer dizer, as formas comunais perdem o seu caráter de propriedade comum, perdem o seu caráter da coletividade do trabalho, e o que sobra é apenas a manifestação religiosa.
Por isso que Marx diz o seguinte: o que resta é só o aroma do incenso. O capitalismo é uma forma social que propõe um afastamento das barreiras naturais na sociabilidade humana, ao passo que, até certa medida, essas formas sociais comunais pressupõem seu oposto, mas não de maneira exterior à vida em sociedade, como acreditam alguns expoentes clássicos da filosofia e da economia política, mas sim tendo em vista os próprios nexos que compõem, né, essa realidade. Caminhando para finalizar, porque eu já estou falando demais, né, é sensível também no limiar da transição compulsória do capitalismo através do processo de acumulação primitiva, o fato de que o diabo novamente retornou no âmbito da produção desses seres expropriados como um elemento importante da sua própria sociabilidade. Quem traz isso de maneira sofisticada é o Michael Tossing, né, no seu livro Diabo e Fetichismo da Mercadoria. E o que ele diz? Que como aquele trabalhador das minas ou aquele camponês ficou convertido numa relação capital, foi necessário a ele que ele fizesse pactos com o diabo para que a produção dele aumentasse, né? Para que ele cumprisse os objetivos postos pelo trabalho. Mas é inusitado que muitos desses camponeses que trabalhavam para outrem trabalhavam também para si, né? E nas suas próprias lavouras eles não faziam pacto com o diabo, mas apenas quando estavam submetidos a essa relação capital, né? Por fim, de fato, eu quero dizer que as condições sobre as quais sustentam essa acumulação originária de capital, elas são bastante perversas, né? Ninguém menos que Marx afirmou que a história dessa expropriação está gravada nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo, né? Isso fica muito evidente. A gente está falando de extermínio de sociedades indígenas inteiras, desmantelamento de culturas através de seu vínculo material e simbólico com a terra, e supressão de meios tradicionais de vida para benefício dos anseios capitalistas. No entanto, para que a gente não tenha também uma visão fatalista disso, né, é necessário gravar também nesses anais a existência dos irredutíveis, daqueles que bravamente impuseram resistência à expansão do capitalismo, dos que foram capazes de demonstrar que não há uma tendência teleológica na vida prática e que mesmo uma forma social que parece se sustentar sobre os mais firmes alicerces, né, o capitalismo, também encontra a sua revelia os que colocam como empecilho como seus mais infames desejos. Então, para além desses análises da história que enfatizam os danos colaterais do caráter expansionista do capitalismo, há também uma contra-história que contempla aqueles que não se deixaram vencer pela expropriação e a consequente conversão em trabalhadores assalariados. Sob os pés do capitalismo, subsistem comunidades indígenas onde a troca mercantil ainda é uma atividade estranha, quilombos onde as relações de parentesco e ancestralidade ainda possuem um papel determinante na organização social e no universo simbólico, pescadores, pescadores e agricultores que se apropriam de maneira imediata dos recursos naturais para a produção e reprodução de seus meios de vida, e terras comunais de cultivo, onde a grilagem e os cercamentos ainda não foram capazes de impor a predominância irrestrita da propriedade privada. Contra o pecado original do capitalismo, há seus respectivos hereges, cujo fruto mordido ainda não é dotado de proibição, né? Ainda podem se apropriar desses frutos que são colocados nos seus próprios quintais, né? Não é apenas aquele fruto amaldiçoado. Contra o pecado original do capitalismo, ainda há aqueles que prescindem das consequências deletérias da relação capital, do consequente trabalho estranhado e da necessidade de recorrer a instâncias aparentes sob o domínio do diabo. E agora, a terceira vez que eu falo isso, mas dessa vez é de verdade, para terminar mesmo, há um mito dos Catuquina que diz respeito à razão de sua vida breve. Ao que contam, seus ancestrais ouviram um homem chamá-los, falando que, se fossem ao encontro desse homem, receberiam uma pedra que os deixaria imortais. Depois de algum tempo, os Catuquina se reuniram e decidiram mandar uma criança para o encontro desse homem. No entanto, eles recusavam entregar a pedra à criança, com receio de que ela não reconhecesse seu valor e a desprezasse. Irritado, o homem sentenciou: já que vocês não quiseram minha pedra, vocês não vão ser muitos, pois minha pedra ajudaria a aumentar a população de vocês. Mas vocês perderam a oportunidade. Agora, quando um morre, outro nasce. Assim, vocês vão viver a vida inteira e a população de vocês não aumentará. A pedra, capaz de imortalizar os homens, acabou ficando em poder das serpentes. Por isso elas trocam de pele, sem nunca morrerem. Os Catuquina dizem:
Se tivéssemos pego essa pedra, a gente ia ficar velhinho, trocava de pele e ficava jovem de novo. O capitalismo também não pegou a pedra que garantia sua vida eterna. Contra seu pecado original, ergue a serpente capaz de despojar de sua pele e se regenerar sem antes precisar morrer. Ao capitalismo, restará suas marcas destrutivas. Já os Catuquina, como conta no mito, restou apenas a perspectiva de uma ressurreição celeste, já que os mortos, ao adentrarem ao céu, adquirem uma nova pele, para que tenham uma nova vida e não sinta saudades dessa que foi despojada. É isso. Lucas, se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia te dar uma salva de palmas como agradecimento, né? Como a gente não está na sala de aula, enfim, fica sem as palmas.